Bom, vamos repassar pelo gabarito da nossa terceira avaliação, que foi feita hoje. Aqui na questão 1 pede para determinar o limite, se o limite existir, ou mostrar que ele não existe, por exemplo, mostrando dois caminhos de forma que o limite é distinto. Na número 2, perguntou a respeito de continuidade, qual o maior conjunto em que a função dada é contínua. Na questão 3, falou sobre a regra da cadeia, o raio de um cone circular reto está decrescendo uma taxa de 4,6 centímetros por segundo, enquanto a altura está aumentando, tá vendo? E perguntou qual que é a taxa do cone está variando quando o raio é 300 e a altura, qual que é a taxa que o volume está variando em relação ao tempo, quando a altura do raio, a altura é 350 centímetros e o raio é 300. Na 4, falou a respeito de derivada direcional, aqui falou de um potencial dado por elétrico dado por essa função, perguntou qual que é a derivada parcial nesse ponto, na direção desse vetor, na letra A, qual a direção que ele varia mais rapidamente no ponto, a partir desse ponto, né? E qual a taxa máxima dessa variação, quanto que vale essa maior inclinação possível, né? Nessa direção. E na última pediu para determinar os valores extremos, ou seja, maximizar essa função aqui, na região descrita pela essa desigualdade, ou seja, o interior dessa circunferência aqui, né, de centro na origem, raio 2. Então, vamos lá? Aqui a questão 1, aqui, como vocês observam, a gente tem dois caminhos. Quando você pega o eixo do... Só destravar aqui para a gente poder escrever, colocar uma cor azul. Aqui tem dois caminhos, tá vendo? O eixo dos y, em que o limite deu zero, e depois eu peguei essa reta aqui, eu coloquei esse caminho C1 e C2 aqui em evidência, todos aproximando do ponto 0,1, né, que é o ponto de acumulação aqui do limite. Só que quando você pega esse caminho C2 aqui e faz a conta, você vai ver que dá meio, tá vendo? Eu até coloquei o gráfico aqui para vocês observarem essa altura aqui, ó. Nessa direção, as imagens valem meio, enquanto se você pegar nessa direção aqui do eixo, dá zero, né? Aproximando aqui sobre o eixo do y. Então o limite não existe porque tem dois caminhos. Na questão 2, qual que é o maior conjunto que a função é contínua? Deixa eu liberar aqui para a gente editar. Então essa função f de xy pode ser dada como uma composta dessa g aqui. Observe que essa g aqui não tem problema nenhum, o domínio dela pode ser o R2 todo. Mas só que quando você pega e faz a composta com a função Ln de t, a gente sabe que o logaritmando aqui, o t tem que ser maior que zero. Então, observe, a g sai daqui do R2 todo e cai em R, pode cair tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Já a função h, que é o Ln, ela só pega o pessoal que for maior do que zero, ou seja, só pega esse pessoal aqui, ó. Então, quais são os pontos do R2 de forma que vai passar para frente na composta? Então, como t é maior que zero, então isso aqui tem que ser maior do que 9, então isso aqui dá o exterior da circunferência. Então, os pontos xy que você pega dentro da circunferência, a imagem deles vão dar o quê? Vão dar números negativos, e se dão números negativos, então a função Ln não pode ser aplicada nele para poder passar para frente. Então, os números que você tem que pegar são os números que estão aqui fora da circunferência. Aí sim a imagem de todo mundo pela g vai cair aqui na parte positiva e aí a função logaritmo pode funcionar. Então, o maior conjunto é exatamente o exterior da circunferência de centro na origem, raio 9. Na questão 3, aqui eu observe que o volume é uma função de duas variáveis, que depende do raio e da altura, a área da base vezes a altura. Então, aqui tem as taxas que estão dando, falando que o raio e a altura estão decrescendo e aumentando com essas taxas. No momento em que o raio e a altura vale isso, pediu para determinar qual que é a variação do volume em relação ao tempo. Então, pela regra da cadeia, você vai derivar o volume em relação à primeira variável vezes a derivada dessa variável em relação ao tempo, e mais a derivada do volume em relação à segunda variável, tá vendo? Parcial, aqui tem del, tá vendo? Aqui também tem del, e aqui tem o d normal da derivada, porque aqui é uma função que depende só do tempo. Então, derivando isso aqui parcialmente em relação a r, mantendo o h constante, fazendo a conta, colocando os valores, a gente chega nesse número gigante aqui, né? Ou seja, está decrescendo o volume, né? Está decrescendo, que deu negativo, tá vendo? 1.196.946,8 centímetros cúbicos por segundo.
ok? Se você quiser transformar por metros cúbicos, né, você usa o fato de 1 vezes 10 elevado a, aqui no caso, a 6, né, centímetro cúbico, equivale a 1 metro cúbico. Na questão 4, eu tenho pede uma derivada direcional, tá vendo? Eu tenho uma função potencial, dado dessa maneira, pediu nesse ponto qual que é essa taxa na direção desse vetor. Observe que o vetor ele não é unitário, então aqui eu fiz o unitário dele dividido pela norma, tá vendo? Então esse aqui é unitário. E aí a fórmula da derivada direcional é fazer o produto interno do gradiente por esse vetor. Então, calculou o gradiente da V, tá vendo? Deu isso aqui em relação a x, em relação a y, em relação a z. Depois aplicou no ponto P e aí encontramos esse gradiente. Depois fizemos o produto interno e encontramos esse valor como taxa. Na letra B, na questão 4, letra B, continuando aqui, ó, pela teoria a gente sabe que, só habilitar aqui, o maior crescimento ocorre na direção do vetor gradiente. Então, aqui eu só dividi por 2, o original que a gente tinha lá, que era 22, menos 6 e menos 12, dividir por 2 é um representante, então é nessa direção aqui. E a taxa de variação máxima vale exatamente a norma do vetor gradiente, porque é a norma do vetor gradiente vezes a norma do vetor, que vale 1, vezes o cosseno do ângulo, θ, que no caso aqui é 0, né? Então vale 1, porque estão na mesma direção. Tanto o V quanto o gradiente estão na mesma direção, então o ângulo entre eles é 0. Então, quando você faz a conta, você vai encontrar 25,77. Então, essa é a questão 4. E a questão 5 talvez seja um pouco a que mais dá trabalho para poder fazer. Não, a questão essa aqui é a 1, a questão 5, cadê a questão 5? A questão 5 é essa aqui, ó. Maximizar, deixa eu habilitar aqui, maximizar a função nessa restrição. Então, primeiro eu vou encontrar o que? No interior dessa circunferência aqui, utilizar o teste da derivada segunda. Então, pego as derivadas parciais igual a 0, encontro esse ponto crítico, uso a derivada segunda, tá vendo? Calculo as derivadas parciais segunda, utilizo o D aplicado nesse ponto, vejo que é maior que 0, e como a derivada segunda em relação a x também é positiva, então esse camarada é mínimo local. Agora eu vou verificar o extremo. Para isso eu vou utilizar o extremo é exatamente a circunferência de centro na origem raio 2. Aí eu vou utilizar essa restrição aqui para os multiplicadores de Lagrange. Como é que ficaria? Então aqui eu tenho a função, deixa eu só habilitar aqui. Eu tenho a função f, tenho a minha g que é restrição, utilizo a fórmula que a gente viu lá para uma restrição dos multiplicadores de Lagrange. Tá vendo aqui as derivadas parciais da f em relação a x, em relação a y, a derivada parcial da restrição g aqui, ó, em relação a x, em relação a y, chamei de 1, 2 e 3, somei esses dois aqui, que aí eu cancelei essas duas equações, cancelo esses dois aqui, coloquei o x e o y em evidência, tá vendo? Então aqui tem duas possibilidades dessa daqui, né? O que vai acontecer? Ou você pega o x mais y igual a 0, ou seja, ia zerar, ia ficar 0 igual a 0, e o lambda poderia ser qualquer coisa, ou você pega o fato de o x ser diferente de menos y, ou seja, não zera, e se ele não zera, você pode dividir dos dois lados por ele, e aí você encontra o lambda igual a 1. Aí o lambda necessariamente tem que ser igual a 1. Quando o lambda é igual a 1, o que acontece? Só para você ver, essa equação 1 aqui, ó, se o lambda for 1, ela vai ficar assim, 2x, tá vendo? Ó, 2x menos 2 igual a 2x. Aí o que acontece? Isso aqui não vai fazer sentido nenhum, né? Por quê? Porque aqui chegaria em menos 2 igual a 0, para isso aqui fazer sentido. Da mesma maneira que em 2 também, chegaria em 2 igual a 0, não faz sentido. O outro caso, o y igual a menos x, aí você vai utilizar essa equação 3, aí no lugar do y você vai colocar menos x, faz a conta aqui, vai dar 2x ao quadrado, dá para dividir por 2 aqui dos dois lados e tal, né? Dá x ao quadrado igual a 2, então encontra x igual a mais ou menos raiz de 2. E como o y é igual a menos x, então, se o x é mais ou menos raiz de 2, então quando você multiplica por menos, então menos com mais vai dar menos, tá vendo que aqui inverteu? Aqui ficou menos mais. Então, quando o x for positivo, o y vai ser negativo e vice-versa. Então, os pontos, tá vendo? Quando o x for positivo, o y é negativo e vice-versa. E quando o y for negativo, o y negativo, o x negativo, o y é positivo. Então, esses aqui são os extremos. Aí eu vou calcular a imagem desses pontos, tá vendo? Eu calculei primeiro desse aqui, deu isso,
que deu menos 1,66, e depois eu calculei desse negativo aqui, o outro, deu 9,66. Então, comparando os valores, 9,66 foi o maior que a gente obteve, e o 1, que deu menos 2 é menor do que esse camarada aqui, né? É o valor de mínima absoluta. E como bônus, eu desenhei essas possibilidades aqui para vocês verem. Aqui, ó. Eu desenhei aqui o gráfico da função, né? Da minha f. E aí aqui eu coloquei a minha restrição, tá vendo? Essa restrição aqui é exatamente a circunferência de centro na origem x² mais y² é menor ou igual que 4. E aí eu coloquei esses pontos aqui, tá vendo esses pontos que aparecem aqui? Primeiro, esse ponto A aqui, ó, ele é exatamente o ponto de mínimo absoluto, tá vendo que a imagem dele vale menos 2. A imagem do A vale menos 2. Esse ponto que aparece aqui, ele é um ponto de máximo absoluto, a imagem dele lá, ó, a imagem dele vale exatamente 9,66. Esse outro camarada aqui, ó, o ponto C, ele foi o outro ponto de mínimo local, esse aqui, ó, deu menos 1,66, mas como esse camarada aqui ganha dele, tá vendo? Então esse aqui é o mínimo absoluto, esse aqui é o máximo absoluto, beleza? Por mais que a gente tenha esse ponto de mínimo local aqui também na restrição. Ok? Então essa é o gabarito, espero que você tenha ido bem na prova. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.